Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Vocês. Vamos começar a estudar as teorias da administração. E essa é a primeira teoria, né, onde a administração passou a ser científica. Como é o nome dela? Teoria da administração científica, tá? Outros conhecem como escola científica, outros conhecem como a teoria de Taylor, mas é a mesma, tá? Então vamos lá. Ela é, como eu já falei, ela é a primeira teoria onde passou a administração a ser uma ciência, certo? E preste bem atenção, como principalmente quem trabalha em fábrica, como tudo que foi estudado e foi pensado naquela época é aplicado até os dias de hoje, principalmente nas indústrias, certo? Vamos lá? Então, o objetivo é compreender a origem e o desenvolvimento dos estudos de Taylor, conhecer os princípios da fundação conhecer os princípios do. Peraí, gente, vou botar aqui um time, sabe que eu gosto. E aí, falo 2 horas desse assunto, porque é um dos que eu mais gosto. Então, compreender a origem e o desenvolvimento dos estudos de Taylor, nós vamos ver. Conhecer os princípios da administração científica e também vamos ver o valor de Ford para a administração através da visualização de sua influência nas empresas atuais. Então, vamos ver como começou a administração, como começou a ser organizado as empresas, em especial as fábricas, como foi que surgiu a teoria de Taylor, como foi que Ford utilizou essa teoria, aplicou e ampliou essa teoria, botou em prática essa teoria, tá? Vamos lá? E até hoje, como eu falei, vocês podem ver em qualquer fábrica a teoria científica. Eu costumo levar os alunos na fábrica daqui de Pirá, né? Na Paquetá, levo também na classe Couro, e para poder observar, eu digo a eles sempre assim: vocês enxergaram Taylor na fábrica? E eles realmente enxergam Taylor na fábrica, né? Modo de falar, no claro, né? Mas assim, quem também já trabalha, já também já vai ter essa visão, né? De quem trabalha em fábrica, ou quem conhece uma fábrica, ou até mesmo uma pequena produção de carteira, que aqui em Pirá tem muitos, né? Então, já vai conseguir enxergar a teoria científica tranquilo nesses locais, tá bom? Vamos lá. Nesse tema, vamos voltar ao início do século XX, ou seja, mais de 100 anos, lá no início dos 1900, para conhecer os princípios, primeiros estudos sobre a administração. Até então, não existia a administração como a gente conhece hoje, tá? As empresas eram, principalmente na parte de funcionários, elas não tinham uma organização, não eram setorizadas. Como ter o foco dele maior é no chão da fábrica, era, vamos dizer, já existia indústria? Já existia uma pequena tecnologia grande para aquela época? Já. Porém, não era de tempo, vamos dizer, organizado, tá? Não era como hoje, assim, busca de qualidade. Naquela época também não tem tanto, né? Vamos ver. Então, para entendermos a administração se transformou em ciência, devemos conhecer os estudos do famoso engenheiro que revolucionou a gestão das empresas. Então, essa parte aqui de gestão, de gerir, de administração, ele não existia até então. De uma forma bem grotesca, posso dizer que era ferra-facão, né? Então, aqui já é uma imagem de uma fábrica pós-teorias científicas, certo? Eu não vou adiantar, estou aqui coçando a língua para adiantar, mas eu não vou adiantar, não. Vou chegar passo a passo.
Vamos conhecer primeiro o Taylor, né? Não esqueça esse nome, não esqueçam esse nome, administrador, não esqueça o nome de Taylor, né? Ele é o pai da administração dos dias de hoje, certo? Então, Taylor nasceu na Filadélfia, oriundo, no caso nos Estados Unidos, oriundo de uma família com valores muitíssimos rígidos, né? Teve como base educacional a disciplina, o trabalho e a poupança. Então, uma pessoa que cresceu, né? Com certeza os pais dele trabalharam, deveriam ser mais ou menos assim, né? Então, era a disciplina, o trabalho e a poupança. Então, são os valores que ele, da base educacional dele, que ele cresceu ouvindo, vendo e provavelmente também colocando em prática aquilo que esses valores desde a infância, né? Então, quem é do pessoal de RH tem psicologia e a gente fala muito disso, que o que a criança, desde a gente planta na criança, né? A gente ensina a criança, ela vai crescer com aqueles valores, tá bom? Então, cuidado com quem você ensina. Então, começou trabalhando como operário. Vejam que ele começou lá no chão da fábrica. Lembrem também desse termo que a gente vai usar muito, chão de fábrica. Ele começou como operário em 1878, chegando finalmente ao cargo de engenheiro em 1885, ou seja, mais de 10 anos, né? Claro que nesse período ele passou por todas as estudou, né? Passou pelas outras fases de hierarquia, tal. Mas ele começou como um operário, ou seja, a maioria, né? Vou dizer a maioria, quase 99%, começa numa fábrica como um simples operário, certo? Ou um auxiliar administrativo, pode ser também. Mas como operário, no caso dele, que ele era engenheiro. Mas ele, quando ele era operário, ele não era engenheiro, não, tá? Tá claro. Então, a sua maior preocupação é essa aqui, ó. Eliminar o desperdício. Grave isso na mente e no coração. Três palavras-chave, ou que eu posso dizer, vocês devem guardar na cabeça e no coração com relação à administração. Administração, cadê aqui a câmera? Parte do chão da fábrica e eliminar desperdício. A gente pode usar isso até dentro de casa, né? Então, como ele foi operário, ele trabalhou muito tempo e ele via o quanto que havia de desperdício na produção, no momento de produzir algo, na parte lá do chão da fábrica. Então, quando ele chegou a um cargo mais acima, né? Claro que ele ia lembrar de quê? O desperdício que ele viu. Não é só desperdício, a gente vai ver aqui, não é só desperdício de dinheiro, mas desperdício também, principalmente a visão dele era desperdício de tempo. Vamos ver, vamos mais para frente. Eu fico me agoniando para contar logo tudo. Então, acreditando assim contribuir para o aumento de níveis de produtividade. Então, se eliminar o desperdício nas indústrias, vai aumentar o nível de produtividade, porque ele tinha essa visão do desperdício de tempo. Vamos ver como realmente o desperdício é tempo. Então, desde o princípio, sua preocupação residia em onde? Nas tarefas. Outra palavrinha que vocês não podem esquecer. Tarefas, tá certo? Por isso focava tanto na busca de aplicação de métodos científicos a problemas da administração. Queria observá-los e medi-los. Então, eu não tem jeito, eu vou adiantar um cadinho aqui. Então, a gente não vai esquecer Taylor como pai da administração, tá? A principal preocupação dele era eliminar o desperdício das indústrias, por isso que eu falei no início que a gente consegue ver todo o estudo de Taylor em cima, toda a teoria científica nas fábricas, certo? Eliminar o desperdício para aumentar a produtividade e a preocupação dele residia em cima das tarefas, das
das grandes e das mínimas tarefas. Vamos ver o que ele fez com as tarefas. Então, ele queria aplicar métodos científicos, por isso que a administração passou a ser científica, porque passou a aplicar método científico aonde? Nas tarefas. Compreendido aí? Então, vamos lá. O que ele fez? Ele observou, mediu. O que? Todas as tarefas, todos os movimentos. Né? Vocês vão lembrar logo de Jaiminho de Chaves, né? De Chaves. Meus movimentos são... Não, aí é Chapolin. Meus movimentos são friamente calculados, né? Então, vamos lá. Taylor e Ford. Ele é considerado o pai da administração, eu já adiantei, como eu disse a vocês, eu agonio para contar logo o que acontece, então não pode esquecer. Taylor, pai da administração científica. Por quê? Porque ele aplicou métodos científicos aonde? Nas tarefas, aonde? Na indústria. Tá? Vamos ver os princípios de Taylor. Ele entrou em contato com os problemas da administração quando se tornou o engenheiro-chefe, né, dessa empresa. Ele reconheceu que, apesar da maneira superior e muitas vezes arrogante da administração em relação aos trabalhadores, eram, na verdade, essencialmente os trabalhadores que moviam as fábricas. Olha só a primeira visão dele aqui. Quando ele chegou como engenheiro-chefe, ele observou, uma das observações dele foi essa, né, que a administração, vou fazer logo aqui uma pirâmide, tá? O alto cargo da administração, né? Aqui no topo fica o chefe. O chefe. Coordenação motora, misericórdia. É o chefe, tá? Então, eles não davam valor algum a quem? Aos que ficavam no chão da fábrica, né? Que são os operários. Eu vou treinar. Operários. Estou bem melhor, né? Estou escrevendo miudinho agora. Então, porém, Taylor fez com que eles enxergassem. Não foi assim, coisa bem simples, não. Chegar assim e falar, pum, pronto, todo mundo acatou. Não, foi muito trabalho, tá? Ele conseguiu ver como que os chefes não davam valor algum aos operários. Porém, se os operários parassem, o que aconteceria? A fábrica para. Nessa época, gente, ainda existe, né? Mas existia mais ainda greves. Os funcionários começavam a se organizar para ter greve, para parar, tal, mas justamente por causa que não tinha direitos trabalhistas, não tinha horário, vamos dizer, que hoje em dia a gente trabalha no Brasil 8 horas, né? A carga horária geralmente, não, 8 horas, né? No máximo mais 2 como hora extra. Na hora extra, não, Deus o livre, né? Não se falava nessa época. Então, ele fez ver que ele fez que a alta administração, ou seja, os chefes, enxergassem isso. Como eu disse, não foi algo fácil. Então, seus estudos iniciaram efetivamente em 1885, ou seja, quando ele se tornou engenheiro-chefe. Sendo republicados, que é justamente aqui, né? Quando ele lançou o livro dele, em 1903, Princípios da Administração Científica, ou seja, ele começou um estudo que levou mais de 15 anos, né? 18 anos precisamente, estudando o chão da fábrica, e aí fez o seu livro e começou a implantar em uma fábrica e começou a ser disseminado nos Estados Unidos, mas claro, principalmente no início, principalmente os chefes, né? Eles, quando chega novidade, quando chega mudança, aí você toma logo um susto, né? Se trancaram, mas depois viram que o negócio era bom. Então, esta obra é até hoje considerada uma obra-prima
da administração, certo? Que é o Princípios da Administração Científica, que hoje em dia é muito comentada e muito discutida nos outros livros dos autores de hoje em dia, certo? Como Chiavenato, os outros chamam de Chiavenato, mas Chiavenato, Maximiliano. Inclusive, eu coloquei no Classroom, na parte de livro, um livro Introdução à Administração, e tem todo o estudo de Taylor e que a gente aqui está conversando também, certo? Então, ele queria prioritariamente tratar da questão de quê? Do tempo. Tá? Todo o estudo dele foi em cima, primeiramente, do tempo. Por quê? Lembra aquela frase, tempo é dinheiro? Pronto. Creio eu que nasceu daí. Tempo. Então, ele melhorando, diminuindo o tempo que o profissional ficasse com aquela parte do produto a ser produzido, ele iria produzir mais. Então, ele iria produzir mais em menos tempo. Era essa a ideia de tempo, produzir mais em menos tempo. Porém, também, aí vai dizer assim, os funcionários então iriam trabalhar mais. Não, porém, ele iria dividir, eu já estou adiantando aqui, ele dividir as tarefas em pequenas partes, por exemplo, um carro, em pequenas partes, né, que antes de Ford o carro era feito de maneira mecânica, a gente vai falar isso mais no final desse assunto. Então, ele subdividiu as tarefas, subdividiu as partes de um produto, tipo a caneta, né? Eu sempre dou, é porque está na minha frente, gente. Subdividiu essas partes e cada um monta uma parte. Um só enrosca, um coloca o líquido, outro coloca o bulbo, outro coloca isso, outro faz embalagem, outro faz... Pronto. Então, ele subdividiu. Então, com isso, iria gerar o quê? Cada funcionário, cada operário iria ficar menos tempo com o produto, né? Na, na produção, e com isso iria acontecer o quê? Iria produzir mais, certo? Então, em menos tempo e produzir mais. Era essa a ideia dele. Então, ele queria melhorar o manejo da matéria-prima com o tempo base de cada operação, ou seja, quem trabalha em fábrica ou quem já visitou a Paquetá aqui em Pirá, ou outra qualquer fábrica, né, tem o famoso cronômetro, né? Que é justamente isso, o tempo base. Cada operação tem um tempo, né? Quanto tempo deve ficar cada operação, cada tarefa com aquele operário? É o tempo base, certo? Então, para isso, por isso que ele levou tanto tempo estudando. Ele tinha que estudar o passo a passo da produção e ir subdividindo toda a tarefa, as tarefas, né, em pequenas tarefas, em menos movimentos e menos tempo. Por quê? E criando tempo base para cada tipo de operação, para cada tipo de tarefa. Preste bastante atenção nessa parte, porque é o X da teoria científica, tá? E para isso precisava identificar o quê? As características físicas para o que podemos chamar de operário padrão, certo? Então, existiria o tempo base e o operário padrão, ou seja, aquele operário iria fazer os movimentos calculados, os movimentos físicos, ele também foi estudado por outro colaborador, porque não foi só Taylor, tá? Taylor é considerado o pai, mas a gente vai ver que teve outras pessoas, outros colaboradores, outros engenheiros, inclusive uma mulher estava no meio dos estudos, e essa parte de característica física, né, que era justamente os movimentos para a posição que o operário deveria ficar, cada movimento, o primeiro movimento, o segundo movimento que deveria fazer. Tem uma parte lá na fábrica que eu achei muito interessante, a velocidade, né, que a funcionária, como é fábrica de sapato, né, não tem aqueles bolinhos de papel que vem dentro do sapato,
Então, aquele bolinho de papel, ele tem um método correto de se... Não é, eu pensava que era embolar assim e pruf, mas se você for abrir devagarzinho, você vê que tem dobraduras, né? Menino, é uns 10 segundos ou menos. Você olhar bem rápido mesmo. Quem trabalha lá sabe do que eu estou falando, mas quem não trabalha, e se a pandemia passar e der tempo de levar, né, os alunos, principalmente do ensino médio lá, vou levar sim, mas deixa passar esse período, né? Então, criava assim o tempo base para cada operação e o operário padrão que iria fazer os movimentos corretos para que não lhe fadigasse, para que não lhe causasse dores, certo? Então, foi assim o estudo. Não vou adiantar mais, não. Então, em outra empresa onde ele também atuou como consultor, né, Taylor pôde desenvolver melhor seus estudos, que foram importantes e são refletidos até hoje, como eu já falei, né? E em muitos aspectos a gestão de nossas organizações. Isso aí eu já falei, como eu disse, eu gosto de adiantar. Então, para eles são considerados fundamentais para a administração o conceito de especialização e a eliminação de alimentos e movimentos desnecessários. O conceito de especialização é o seguinte: é o treinar, né? Eu vou colocar o funcionário para fazer aquela bolinha, então eu vou ver qual que faz mais rápido, mais rápido, com mais eficiência, no caso, em menos tempo e com menos movimento, né? Que é o jeito que ele fala, trabalhar em menos tempo e com diminuição de movimentos. Então, ele iria treinar aqueles funcionários que fossem mais aptos a tal tipo de função de tarefa, ele iria trabalhar naquela tarefa, certo? E a eliminação de movimentos desnecessários. Ou seja, se ele ficou estudando creio eu, que passava dias, né, olhando aquele movimento, aquela tarefa, aquele movimento, depois que foi subdividido, e cada dia estudaria com uma condição melhor para tal tarefa, também pensando no funcionário, né, na parte ergonômica, a gente vai ver lá com Gilbert, na parte ergonômica e o movimento totalmente calculado que deve ser feito, porque diminuiria os movimentos desnecessários. Tá? Sabe aquelas pessoas que são práticas, né? Por exemplo, no arrumar casa, no fazer um trabalho no escritório, ou no lavar um prato, por exemplo? Gente, eu tenho os meus movimentos calculados para lavar prato. Eu não sei lavar prato se a pia estiver desarrumada. Eu arrumo primeiro a pia, boto as coisas separadas, cada coisa, e depois eu começo a lavar a pia para não. Pronto, eu internalizei, né, tê-lo na minha mente dos movimentos desnecessários. Então, quando eu já vou tirando a mesa, eu já vou arrumando a pia do jeito que fica mais fácil para lavar o prato. Não é toque, tá? Antes que vocês digam isso. É realmente a aplicação do método científico na lavagem de pratos. Estudado, friamente calculado. E creio que os grandes restaurantes também devem aplicar, né, algum método assim que seja mais rápido a lavagem de pratos, enfim. Então, nós vemos aqui também uma outra imagem de uma fábrica, né? Você vê que só tem mulher, tem maioria, tem um homem aqui. A maioria, né, são mulheres. Aqui é uma indústria, creio eu que de TA, né? E aqui tem um supervisor. Olha, vai falar dele nesse instante, certo? Então, segundo o autor que estuda Taylor, o sistema criado por Taylor caracterizava por 5 aspectos. Vamos ver. Primeiro, a análise do trabalho, buscando a melhor maneira de execução possível execução do trabalho no menor tempo possível. Ou seja, se você parar em algum lugar e observar alguém trabalhando, principalmente na produção, alguém trabalhando, você vai ver que ele vai fazer sim algum movimento que vai demorar um pouco mais esse trabalho dele.
E aí você, observando isso, que é justamente a análise do tempo, você pode melhorar e diminuir o tempo, melhorar o movimento e diminuir o tempo. Tá entendendo? Então, seguir um padrão. É isso aí. Então, trabalhar primeiro, você analisa, né, o trabalho, aquela tarefa que está fazendo, e depois fazer um estudo para que diminua o tempo no menor possível para que ele realize tal tarefa com qualidade, claro, né? Então, padronização de ferramentas, é o segundo. Então, para harmonizar os métodos para harmonizar os métodos de execução, e deveria haver o quê? Misericórdia. Uniformizando, uniformização, misericórdia, das ações. Certo? Ou seja, justamente aqueles movimentos. Primeiro ele iria analisar, né, para estudar no menor tempo possível, depois ele iria padronizar as ferramentas que aquele funcionário, que aquela tarefa necessita e uniformizar, ou seja, todo mundo tem que fazer aquela tarefa daquela maneira. Poderia trocar 10 vezes de funcionário, seria daquele mesmo jeito que iria fazer aquela tarefa. Isso seria uma padronização das ferramentas, no caso, utilizaria sempre aquele mesmo método, aquela mesma ferramenta para a produção, tá certo? E uma outra imagem de uma fábrica da época. Terceiro, e super importante, seleção e treinamento dos trabalhadores. Ou seja, eu não vou sair não sairia contratando funcionários sem observar o quê? A aptidão que ele tem. Por quê? Porque se eu pegar um funcionário que já tenha, por exemplo, numa fábrica tem costura, né? Aqui no Pirá tem muitas fábricas que precisam de costureiro. E é uma vamos dizer que muito difícil, uma mão de obra muito difícil de achar, né? Então, eu não vou pegar uma pessoa que não tem aptidão nenhuma para a costura e colocar ela para costurar. Por quê? Porque eu vou aumentar o desperdício, tanto de material e quanto de tempo. Como a visão de tê-lo, primeiramente, a maior, né? Primeiramente, não, maior é o tempo, então, se eu vou demorar muito tempo treinando uma pessoa que não tem aptidão para aquilo. Então, eu vou descobrir qual a aptidão que ele tem e colocar ele na função melhor que ele vai trabalhar melhor, entendeu? Então é justamente isso. Na hora da seleção, você já tem que observar justamente isso, que as aptidões, certo? Então, na ideia que cada pessoa deve executar as tarefas para as quais revele maior pendor, maior inclinação. Ou seja, se você vai trabalhar, pensa aqui, vai para uma fábrica, pronto. Você na hora lá do treinamento, na hora da seleção, você se mostra, você foi rápida para aprender a costurar, ou para aprender a montar, ou para manusear algum tipo de máquina. Pronto, a aptidão está melhor para aquela. Com certeza, o Senai trabalha aqui em parceria com o Paquetá, e ele faz o quê? Ele vai treinando. E nisso, ali já é um treinamento. E nisso ele vai ver a aptidão, e vai treinando cada funcionário, né, em várias áreas, e aí ele vai ver qual aptidão melhor tem cada funcionário, cada, né, que está sendo treinado na seleção, para ver qual função ele já vai para a fábrica, né, com a aptidão certa, o trabalho certo. Pode ser que lá tem funcionários que revelam aptidões para várias áreas, né? É maravilhoso encontrar mão de obra assim. Então, melhor ainda, que aí vai mudando, vai fazendo crescer, vai conhecendo cada dia mais. Mas é isso aí. Seleção e treinamento de trabalhadores, né? Ou seja, contratar aqueles funcionários que têm aptidão, né? E no caso que eles revelem maior pendor ou inclinação para aquela tarefa, tá? Lembrando que ele subdividiu em tarefas. Supervisão. Hoje não hoje quando eu falo assim de subdividir tarefas, talvez fique mais assim, nossa, mas isso é tão simples, mas naquela época não era simples, tá?
naquela época poderia ser que cada pessoa iria fazer uma caneta. Então, não era subdividido, tá entendendo? Então, com o estudo de Taylor, foi subdividido e foi principalmente estudado cada tarefa, cada movimento. Então, quanto subdividir aquela determinada tarefa para mais funcionários fazerem, cada parte, melhor ainda, entendeu? Porque ele iria ficar mais especialista naquela tarefa, ele teria as ferramentas, né? E iria revelar a sua aptidão, enfim, seria mais fácil e iria aumentar a produtividade, tá? E em quarta, supervisão e planejamento, como eu falei ali na instante que a gente iria falar sobre o supervisor, ou seja, para distinguir o planejamento e execução. Não era uma função não era um cargo tão assim, o supervisor de pensar, de pensar assim, em estar, de ter valor, tanto valor assim dentro de uma fábrica. Hoje em dia, toda fábrica, cada setor tem seu supervisor. Então, hoje, quando eu falo, é mais fácil você também achar que é uma coisa simples, mas na época não era. Então, vocês têm que ver que é 100 anos atrás. Então, ter cada área ter o seu supervisor e ter o planejamento diário, semanal, né, de produção. Hoje nós vemos lá no fundo de cada esteira, de cada fileira ou de cada produção, tem uns têm telas, outros têm quadros anotando, né, o tempo e a quantidade de que tem que ser produzida, o tempo em que você tem que ser produzido, um dia ou tal, o quanto falta, se a produção atingiu, se a produção não atingiu, que isso é o controle, né? Então, tem que estar planejado, então não tinha isso. E também era uma super novidade para aquela época o pagamento por produção, né, com o objetivo de recompensar operários que tiverem uma produção além do estabelecido, certo? Isso aqui foi o que as empresas mais barraram assim, porque os 4 primeiros era muito bom para eles, né, trabalhar em menos tempo, produzir mais em menos tempo. Porém, esse produzir mais ele também iria pagar mais, então as fábricas ficaram meio para trás assim. Então, teve aquela luta que depois eu mostro para vocês no vídeo. Certo? Então, nós vamos ficar até aqui nos princípios de Taylor, porque para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então, mas vamos ver que os períodos de Taylor foi dividido em primeiro e segundo período, então a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado tudo isso que aqui eu já falei, né? O primeiro e o segundo período. Dá para ficar maior um pouquinho, não dá? Vou falar só o primeiro período. Primeiro período é pequeno. Os estudos de Taylor começaram no chão da fábrica. Eu já falei, já adiantei a vocês, o chão da fábrica. E norteiam todos os seus estudos, ou seja, todo o trabalho dele, a visão dele, ele não pensou nos demais áreas da administração, tá? Isso a gente vai ver nas outras teorias. Mas ele foi exclusivamente pensando, o seu trabalho foi no chão da fábrica, ou seja, na produção. Em seu primeiro livro, chamado A Administração de Oficina, em 1903, que não foi o principal que a gente falou já, né? Demonstra sua primordial preocupação com as técnicas de racionalização do trabalho dos operários através dos estudos de quê? Tempos e movimentos. Onde o que foi que Taylor estudou? Tempos e movimentos, certo? Não esqueçam disso. O trabalho dos operários era analisado parcialmente, como eu já falei, parcialmente, ou seja, subdividindo, as tarefas eram decompostas, ou seja, dividindo em pequenas partes, né? Então, dessa forma, acreditava-se que os processos poderiam ser aperfeiçoados e executados de forma mais racional e que, com certeza, assim, a produtividade poderia aumentar, certo? Produtividade aumentar, que era a intenção maior para as fábricas, certo? Então, ele pensou nos tempos e movimentos, com isso ele decompôs, né, todas as tarefas para que houvesse uma maior
produtividade, certo? Vamos lá. Então, outra análise importante desse primeiro período baseou-se na produtividade individual dos operários. Ou seja, eu iria contar quanto cada operário individualmente produziu. Por quê? Eu quero pagar a ele, né? Quer pagar a ele, né? A intenção é para pagar por produção. Então, eu teria que ter esse controle de operário por operário, quanto ele produziu. Ou um grupo de operários, né? Taylor verificou que se um operário com olha só isso, se não é verdade. Se um operário com boa disposição para o trabalho percebesse que recebia o mesmo dinheiro que os outros, mesmo que produzisse mais, isso geraria o quê? Uma desmotivação. Ou seja, se eu trabalho mais, Maria e João, Maria trabalha mais, produz mais do que João, João fica mais lá pé pesado, e Maria vai ganhar o mesmo tanto que João, isso era justo? Não era. Então, era essa a visão de Taylor. Então, o que aconteceria com Maria? Maria iria ficar desmotivada e iria parar de produzir o mesmo tanto que ela poderia produzir, iria se acomodar e produzir igual a João, entendeu? Então, percebeu assim que os operários que produzissem mais mereceriam receber um adicional na remuneração. Certinho? Justo, né? No segundo período, que é o livro Princípios da Administração Científica, que é aquele que a gente falou, né? Aqui está 1911, no qual, lá está 1915, se não me engano, não foi no início, Taylor defende que concluiu que a racionalização do trabalho dos operários deveria ser seguida a uma estruturação geral na empresa. Então, ele começou a falar já da estruturação geral da empresa. Porém, o foco dele era o chão da fábrica. Pois dessa forma todos os seus princípios poderiam ser aplicados. Ele não se aprofundou nisso, porque a principal visão dele era o chão da fábrica, porém deixou aberto para que outros, mais na frente, outras teorias surgissem, e como tem teorias que a gente vai ver. Tá? Então, Taylor identificou 3 fatores que considerou sendo grandes responsáveis pelos problemas da indústria. Primeiro, vamos lá. Primeira coisa, a vadiagem. Isso mesmo, dos operários que, para evitar a redução dos seus salários, reduziam também a produção. A vadiagem, no caso aqui, gente, é diminuir o seu ritmo. Você tem um ritmo de produzir 100 peças por dia. Porém, né, para que você produzisse mais e todo o grupo também produzisse mais, tipo assim, começou a criar a parceria, que a gente vai ver em outra teoria, né? Então, eu não poderia reduzir, eu poderia produzir até 110, né? Porque com o tempo a gente vai acostumando com aquele tempo, a gente começa a produzir mais. Então, se eu produzisse 90, meu salário ia diminuir. Então, vamos chegar até o 100, e se eu puder passar disso, passaria. Mas era assim, que também naquele filme Tempos Modernos, mostra a Chaplin fazendo essa parte da vadiagem, né? De ir ao banheiro, de ir lá fumar no banheiro e tal. Aquele filme, Tempos Modernos, ela é uma crítica, tá, à teoria científica. Ela mostra a teoria científica, mas mostra de uma maneira criticando, certo? O segundo problema era o desconhecimento da gerência, que não sabia as rotinas de trabalho, além também não saber do tempo da realização de cada trabalho. Ou seja, a gerência ficava lá preocupada em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar, e mandar, porém, né, como eu disse, não tinha valorização dos operários, não tinha também quem. Ai, fugiu a palavra. Quem defendesse os operários, né? Então, só queria, né, que produzisse mais, mas não tinha conhecimento nenhum do chão de fábrica. Então, era um grande problema que Taylor enxergou. E a falta de uniformidade das técnicas, ou seja, cada um fazia de acordo com como que achasse melhor, né? Se eu acho que é melhor fazer desse jeito, tal, a minha tarefa eu vou fazer desse jeito. Aí chegava outro
faria de outro jeito, e assim não havia uma uniformidade da técnica de produzir tal tarefa, de trabalhar com tal tarefa. Então, isso dificultava o quê? A padronização, certo? E uma melhoria de controle. Então, a gente para aqui agora. Prometi que isso ia só mais um pouquinho. E aí, depois eu continuo o vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. E será a continuação dessa aula.